Nós vamos hoje meditar um pouco, ouvir a palavra de Deus na passagem de capítulo 3. Vamos falar sobre a salvação de Deus em Cristo. Chegamos agora no momento em que João ele vai nos mostrar claramente que Jesus já está falando daquilo que ele iria realizar, da obra de salvação que Deus tinha a realizar através da vida dele. Como vocês sabem, nós já estamos aí um certo tempo estudando o Evangelho de João, ouvindo a voz de Deus no Evangelho de João, e chegamos agora no capítulo 3, nós iremos ver do versículo 14 até o versículo de número 21. Evangelho de João, 14, 21. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, nessa oração pedindo a iluminação do Espírito. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa presença nessa noite e queremos expressar a dependência que temos do Senhor. Pai, que o Teu Espírito nos ajude nessa noite a mais uma vez ouvir a Tua doce voz, falando ao nosso coração, nos dando a instrução que nós necessitamos, Pai, nesse momento que temos vivido. Pai, seja com a Tua igreja, seja comigo, dá-me da Tua graça, pois sem Ti eu não posso fazer nada. Seja assim conosco, recebe desde já a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, duas coisas são necessárias para que a gente de fato entenda a salvação, a necessidade de salvação que nós temos da parte de Deus. A primeira delas diz respeito ao conhecimento de Deus. Nós nunca saberemos de fato o quanto precisamos, o quanto necessitamos da salvação se nós não conhecermos a Deus. À medida que nós conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é, o caráter do nosso Deus, a vontade do nosso Deus, é que nós então começamos a olhar para nós e perceber que nós precisamos de salvação, porque nós entenderemos o quão distante nós estamos do nosso Senhor. Então duas coisas são necessárias: primeira, o conhecimento de Deus, e segunda, o conhecimento de nós mesmos, saber quem de fato nós somos. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus é santo. Você sabe o que é um Deus santo? Deus santo é um Deus separado, é um Deus que, se você tentar encontrar Ele na criação, olhando para o mundo, para o céu, para a terra, você não vai encontrar Deus, porque Ele está separado da sua criação. Nada que venhamos ver com esse olho que Deus nos deu, nós podemos dizer, ali é Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é separado de tudo, Ele é elevado. Deus, Ele é tão elevado que quando Ele manifestou a sua vontade através da lei dEle, ficou claro de que nós estamos distantes demais do Senhor. E isso fica muito notório para a gente quando a gente começa a tentar viver de acordo com a lei que Deus deu. Você já percebeu que no dia a dia, quando nós ouvimos e lemos e aprendemos a lei, nós sabemos que a lei ela é elevada, porque ela nos dá padrões, critérios elevados que nós não temos condições, por nossas próprias forças, de viver.
Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, mas o nosso coração é inclinado a fazer deuses. A gente pega as coisas da nossa vida e começamos a gostar tanto e fazer daquilo ali um Senhor na nossa vida. Deus diz, né, não dirás falso testemunho. Aí a gente está lá muitas vezes colocando uma perna numa história, aumentando, diminuindo uma história ali. E com isso fica claro que nós não temos, irmãos, condições em nós mesmos de viver perfeitamente a lei do Senhor. Aí você poderia dizer: pastor, se nós não temos condições de viver, então por que Deus exige de nós? Por que Deus exige de nós que nós atentemos para a vontade dEle, para a lei dEle? Porque quando nós olhamos para a lei do Senhor, Deus está revelando a vontade dEle, o que Ele quer que nós venhamos a fazer, como é que nós devemos agir. Só que as exigências são altas demais. E é aí que eu queria que você, antes de explicar para você a importância da lei, você entender o seguinte: o que a lei fala, irmãos, é algo santo. E santo porque está acima da nossa condição, acima do que somos. Por mais que você queira e deseje encontrar alguém aqui na terra que obedeça perfeitamente à lei do Senhor, você não vai encontrar ninguém aqui nessa terra que obedeça perfeitamente à lei do Senhor, porque a lei do Senhor é santa, e o problema está em nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Você poderia dizer: poxa, mas parece injusto Deus dizer, você tem que ser santo, você tem que observar a lei. Nós precisamos nos lembrar que quando Deus nos criou, meus irmãos, nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para a glória de Deus. Antes de Adão e Eva pecarem, comerem do fruto proibido e desobedecerem a Deus, quebrando a palavra de Deus, eles eram capazes de obedecer a lei do Senhor, a vontade do Senhor, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, tudo que a lei revela do caráter de Deus e da vontade de Deus, Adão e Eva, antes do pecado, eles eram capazes de fazer, de obedecer. O problema acontece quando o pecado entra no mundo e Deus continua santo e exigindo então desses pecadores a sua vontade. Então a gente olha para a lei e diz: meu Deus, essa lei é santa demais. Essa lei, ela está acima da humanidade, porque não há um homem, uma mulher aqui nessa terra que viva perfeitamente a vontade do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de nessa noite refletir com vocês sobre a salvação de Deus em Cristo. Porque uma vez que nós não temos condições de obedecer à lei do Senhor, a nossa situação fica difícil, a nossa situação é condenável diante de Deus. Cristo Jesus veio a este mundo para nos restaurar a posição de santidade. Se nós não temos condições de obedecer à vontade de Deus perfeitamente, Cristo Jesus tem. E pela fé em Cristo é que nós somos capazes então de experimentar e viver conforme Deus Ele deseja. Meus irmãos, nós vamos olhar aqui um pouco mais para esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Domingo nós aqui refletíamos sobre do versículo 1 até o versículo 8 e tocando aqui em algumas partes ainda desse capítulo 3, e aí na continuação, o contexto aqui é um contexto de diálogo entre Nicodemos, um conhecedor da lei, um doutor da lei, e Jesus. Nicodemos queria saber, né, de Jesus se ele de fato, ele era realmente aquele enviado de Deus. Embora ele tenha afirmado, havia no seu coração não havia tanta certeza, tanta convicção assim, de maneira que ele vai até Jesus de noite. Ele se encontra com Jesus na calada da noite, porque ele não queria que os seus pares vissem ele conversando com Jesus. Mas aí na continuação da conversa, Jesus então começa a trazer revelação da parte de Deus para Nicodemos. Começa a mostrar a Nicodemos a grande obra que ele irá realizar. E nós iremos ver isso então do versículo 14 ao versículo de número 21. E aí Jesus ele faz uma grande revelação a Nicodemos. Vamos ver como é que se deu essa revelação. Irmãos, aquilo que Nicodemos estava prestes a ver na vida de Jesus, que é chamado de Filho do Homem, estava tipificado no Antigo Testamento. Antes de prosseguir, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Já ouviram falar em tipo e antítipo? Tipo e antítipo, o que é isso, pastor? Não nos deixe aí, né, aflito com isso. Eu vou explicar para vocês. A Bíblia, irmãos, nós temos dois testamentos. Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento.
Muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento é o que nós chamamos de tipo. É como uma sombra de uma realidade, de uma coisa que vai acontecer mais adiante. De maneira que, por exemplo, a gente vê lá no Antigo Testamento falando sobre o cordeiro que era morto, o sangue que era derramado, o seu sangue era aspergido, a ira de Deus era aplacada quando aquele sacrifício era feito. Então, no Antigo Testamento, quando nós encontramos lá a ovelhinha e olhamos para o Novo Testamento, né, e buscamos então encontrar quem é essa ovelhinha no Novo Testamento. Quem é, irmãos? Quem é? Quem é a ovelhinha? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Novo Testamento? Digam alto. Quem é, irmãos? Cristo. Vocês têm dúvida disso? Pelo amor de Deus, não tenham dúvida disso. Cristo, é Cristo. Detalhe, olhando para o Antigo Testamento, só vendo a ovelhinha, eu vejo Cristo? Não, mas quando eu leio a Bíblia toda e entendo a mensagem toda da Escritura, então eu consigo olhar para a ovelhinha e dizer, olha aqui, já estava apontando com uma seta dizendo, olha, isso aqui é o que vai acontecer de uma vez por todas, e aconteceu em Cristo Jesus. Então, a ovelhinha é um tipo de quem? De Cristo. Então, o tipo é a ovelha e o antítipo é Cristo. E nós temos, irmãos, várias relações como essa na Bíblia. Por exemplo, quem é o maná que desce do céu? Quem é o pão que desce do céu? Quem é? Jesus. Eu sou o pão, disse Jesus, não é isso? Só que quando Cristo fala do pão, ele está falando e está relacionado a fala dele com o que o povo de Israel recebeu lá no deserto. Como é que se chamava aquela comida? Maná. Então, o maná lá no deserto era um tipo de quem? De Cristo. Ou seja, o pão que vem do céu, porque o maná vinha do céu, né? E alimentava o povo, é aquilo que vai acontecer com Jesus, quando ele vem da parte de Deus, se encarna no mundo, e ele vem para nos alimentar espiritualmente, para nos dar vida, né? Então a gente tem vários, irmãos, vários símbolos como esse. O próprio Israel é um símbolo da igreja, né? Israel sendo tirado do Egito, conduzido à terra prometida. A palavra no Novo Testamento vai dizer que nós somos o povo de Deus, nós somos Israel em Cristo, né? Cristo é o Israel e nós estamos caminhando em direção à terra prometida, ao novo céu e nova terra. Se você não entender isso, você vai ter dificuldades para ler a Bíblia, você vai travar em alguns momentos, você vai dizendo, isso não tem sentido nenhum. E tem, porque a própria Bíblia explica a si mesma. Então, voltemos agora para o texto aqui que nós acabamos de ler. O que é que acontece aqui? Jesus conversa com Nicodemos e vai mostrar a Nicodemos que algo que aconteceu no Antigo Testamento tipificava Jesus, apontava para Cristo. E aí ele diz assim no versículo 14, observe, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, detalhe, meus irmãos, essa serpente está onde? Lá no Antigo Testamento, não é isso? Está no Antigo Testamento. Jesus e Nicodemos estão conversando e ele está dizendo, olha Nicodemos, lembra daquela história lá da serpente que Moisés levanta no deserto? E aí ele chama então aquilo que aconteceu no Antigo Testamento para explicar algo a Nicodemos. Aí ele continua dizendo, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha o tipo, a serpente. Vocês lembram dessa história? Foi o que aconteceu, o povo estava sendo conduzido para a terra prometida, e aí, quando o povo chegou em certo momento, começou a murmurar e dizer, é melhor voltar para o Egito. Moisés está levando a gente, mas é melhor lá no Egito, pelo menos lá no Egito a gente não passa sede, a gente não tem dificuldades, né? A gente come coisas boas lá. E o que foi que aconteceu? A ira de Deus se acendeu. Quando a ira de Deus foi derramada sobre o povo, sabe como foi que essa ira foi manifestada? Serpentes foram levantadas no deserto para ir lá e picar o povo. E aqueles que eram picados pelas serpentes, eles faziam o quê? Eles morriam.
E aí o povo, desesperado nessa situação, clama a Moisés e diz: Moisés, invoca a Deus, chama a Deus, faz alguma coisa aí para que essa praga, essa peste se acabe, porque as serpentes estão matando todo mundo. E aí foi o que aconteceu. Deus fala com Moisés e diz a Moisés o seguinte: faça uma serpente, coloque essa serpente numa hastes e pendura ela em frente do povo. Todo aquele que olhar para essa serpente e foi picado pelas serpentes, olhar para essas serpentes, eles não vão morrer. E aí o que é que acontecia? O povo era picado, né? Por que o povo era picado? Juízo de Deus. O povo estava sofrendo o que estava sofrendo por juízo de Deus. Mas Deus proveu o quê? Uma serpente, um meio para que o povo não morra. E aí o que é que acontecia? O povo vinha lá picando, já morrendo, quando olhava para a serpente e via na serpente ali o que Deus havia providenciado, o povo não morria, o povo era salvo. O que era aquilo ali? Uma manifestação da história de salvação. Aí agora, com essa história em mente, está Jesus conversando com Nicodemos, e diz a Nicodemos: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, olha aí aquilo que eu falei para vocês do tipo. Quem é o tipo aí? A serpente. E quem é o antítipo, a realidade? Cristo Jesus. A serpente apontava para Jesus. Então, quando você estiver lendo lá o Antigo Testamento, lembre-se disso. Aquela serpente lá, ela já está apontando para o nosso Salvador, para a nossa redenção. E Nicodemos, então, naquela conversa com Jesus ali, ele pôde ter agora da parte de Jesus uma explicação melhor do que o Antigo Testamento estava falando. Meus irmãos, lá em Números capítulo 21, versículo 9, abra a sua Bíblia aí, diz assim, ó, Números 21, versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por causa da cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. A serpente fez o quê? A serpente de bronze, ela salvou. A serpente, ela foi o meio providenciado por Deus para que o juízo de Deus não destruísse o seu povo. O seu povo. Meus irmãos, ele era um tipo de Jesus. E quando nós então olhamos para o Evangelho, o que é que Jesus é para nós? Jesus é a serpente. Para quem nós devemos olhar, para que nós não venhamos morrer por causa dos nossos pecados. Na nossa condição natural, nós estamos sob juízo. Na nossa condição sem Jesus, sem crer em Jesus, nós estamos como aquele povo estava, ferroado ou picado pela serpente, morrendo por causa do juízo de Deus e por causa do pecado. O povo de Israel havia murmurado contra Deus. A murmuração é o que? É incredulidade, é falta de fé naquilo que Deus diz. A palavra do Senhor é dita, e ao invés de acreditar na palavra, crer na palavra, duvida-se da palavra, não vive de acordo com a palavra, e isso nos coloca debaixo de juízo, como aquele povo estava. Mas louvado seja Deus, porque Ele providenciou a salvação, Ele levantou o seu Filho. Quando o texto aqui diz que o Filho do Homem será levantado, né? Seja levantado, e Jesus já está falando aqui para Nicodemos acerca do quê? Do que iria acontecer na cruz do Calvário, né? Ele também não seria colocado numa haste diante de todos? Ele não estaria ali crucificado diante de todos? Então todos poderiam ver aquilo ali que ele estava realizando, como nós hoje podemos ver ao ler o Evangelho, ao compreender o Evangelho. Ele estava ali sendo, né, exposto para que todo aquele que olhasse para ele e olhe para ele, tendo fé nele, seja salvo. Meus queridos irmãos, a Bíblia é um livro tremendo, porque o que nós cremos não é uma história contada há 15 dias atrás. O que nós cremos, irmãos, já havia sido falado e manifestado há muito tempo antes. O Filho não foi dado para a condenação, mas para a salvação. E então Jesus explica a Nicodemos que o Filho do Homem, que aqui é uma referência ao próprio Jesus, ele falando de si mesmo, ele não veio a este mundo para condenar,
Veja o que diz o versículo 17. Diz assim, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então olha a expressão, salvo por ele. Assim como a serpente salvou o povo lá no deserto, assim também aquele que estaria no madeiro, que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia, este também salvaria. Meus irmãos, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus encontra em si mesmo o antítipo da serpente. E aí ele diz no versículo 16, um dos textos mais conhecidos para um cristão. É um resumo do Evangelho, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer. O que é que Jesus tem em mente? Não morrer como o povo morreu lá, picado pela serpente. O povo não venha perecer, para que nós não pereçamos hoje por causa, irmãos, do veneno do pecado que habita em nós. Deus deu o seu Filho como uma manifestação de amor por nós. Sendo nós pecadores, falhos, transgressores, Ele decidiu nos amar de uma maneira que Ele entrega a si mesmo para morrer em nosso lugar. Meus irmãos, que bênção maravilhosa. A missão do Filho não é condenar, a missão do Filho é salvar. Assim como a serpente estava ali, não para mostrar o pecado do povo, mas para que o povo olhasse para ela e recebesse salvação da parte de Deus. Jesus também, meus irmãos, está diante de nós para que nós recebamos salvação. Ele veio a este mundo para ser posto no madeiro, para que a gente possa dizer: agora sim, eu encontrei a salvação, eu recebi a salvação, a graça que Deus tem para mim. Meus irmãos, Jesus foi pendurado no madeiro para que nós não morrêssemos por causa dos nossos pecados. Entretanto, meus irmãos, quem não crê no Filho já está condenado. E aí o versículo 18 diz assim: quem nele crê, ou seja, quem olha para a serpente, e confia na serpente, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é que esse texto fica mais claro para nós quando nós entendemos esse pano de fundo, porque se aqueles que estavam vendo a serpente levantada por Moisés não crescem, não confiassem que ali estava a salvação para a vida deles, havia alguma salvação para eles? Não, iriam morrer envenenados, iriam morrer ali onde estavam. E aí o juízo se completaria na vida deles. Por quê? Porque eles simplesmente negaram a provisão de Deus para a salvação deles. Meus irmãos, do mesmo jeito hoje, a igreja não está no mundo para condenar. A gente não está aqui para condenar. A gente está aqui para pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos Jesus, mostramos Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, aqueles que dizem: não dá para confiar em Jesus, ou eu confio nas minhas obras, ou rejeitam a provisão de Deus, a serpente que Deus levantou para a salvação, o que é que essas pessoas estão trazendo sobre si? Juízo, condenação. Perceba, não é uma condenação que a igreja impõe sobre as pessoas. A gente prega o Evangelho. Agora, uma vez que a pessoa não crê, uma vez que a pessoa não confia no Evangelho, ela mesma está julgando a sua vida, ela mesma está se colocando debaixo de condenação. Então, meus irmãos, a gente precisa aqui entender isso. Embora o pecado seja muito perceptível para nós que conhecemos a palavra de Deus, quando a gente vê algo que está contrário à palavra do Senhor, a gente sabe que aquilo ali é pecado. Mas o nosso papel não é, meus irmãos, condenar aquele que está no pecado. O nosso papel é mostrar Jesus. O nosso papel é explicar a salvação e o grande amor de Deus através de Cristo Jesus. E quando então aqueles que ouvem o que nós estamos proclamando, eles confiam em Jesus, o que é que vem? A salvação vem sobre eles.
A vida eterna vem sobre eles. Mas e os que rejeitam? Os que rejeitam, eles mesmos trazem condenação sobre si. Naquele grande dia do juízo final, sabe o que é que vai acontecer? Vai vir Deus julgar céus e terra, e muitos vão estar lá, né, vão ser afastados da presença de Deus, e a alegação vai ser o seguinte: você ouviu o Evangelho, você ouviu a pregação do Evangelho, por que você não creu? Você não confiou. A serpente foi colocada diante de você, né? Ou seja, a serpente que traz salvação, que livra você da morte, foi colocada diante de você, mas você preferiu acreditar que não existia salvação, de que essa história era uma história inventada pelos homens, ou talvez dizer, eu estava ali olhando, escutando aquilo ali, mas eu não dei muita atenção porque eu acreditei que aquilo ali nunca iria acontecer. Então, naquele grande dia, o que é que vai acontecer? A condenação virá sobre a vida destes, dos incrédulos, dos que não creram. Meus queridos irmãos, essa é uma mensagem muito séria, porque se Jesus levantou o meio de salvação e nós estamos pondo qualquer outra coisa como o meio da nossa salvação, aquilo que vai nos dar o livramento do veneno do pecado que está em nós, na nossa natureza, meus irmãos, nós estamos caminhando para a condenação. E não é uma condenação que a igreja coloca, que o pastor coloca, é uma condenação consequente das nossas decisões, da decisão que tomamos de não confiar, de não crer em Jesus. É por isso que precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé, para que eu possa crer naquilo que o Senhor me ensina, aquilo que o Senhor me mostra na tua santa palavra. Meus irmãos, a condenação, portanto, é a rejeição de Cristo Jesus. Por que o homem sem Deus, a mulher sem Deus está condenada? Não é porque a igreja condenou. A igreja não condena ninguém. Não, pelo menos não deveria condenar ninguém, né? Meus irmãos, a igreja prega o Evangelho. Nosso papel é pregar o Evangelho. Lá na escola, quando nós pregamos Jesus, anunciamos Jesus, aqueles que simplesmente dizem, deixa esse papo não é legal, não dá certo, eles mesmos estão trazendo juízo sobre eles. Eles estão negando aquilo que Deus proveu para a vida deles. Aqui eu preciso fazer uma observação, meus irmãos. Embora nós queiramos que todos que nos ouvem aceitem a Jesus, a gente tem que entender que a salvação também é uma ação de Deus. Isso quer dizer que a gente planta, a gente rega, mas a semente do Evangelho, ela só cresce no coração se Deus fazer germinar. Assim como é a semente que você planta lá no seu quintal, você lança lá, né? Às vezes a semente pega, às vezes não pega. Por quê? Porque por mais que você cuide, are, depende de uma ação de Deus. É Deus quem sustenta todas as coisas. Então, ouvir o Evangelho e crer no Evangelho é uma ação de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Mas isso também não deixa a gente sem fazer nada, não tira de nós toda a responsabilidade. Não. A gente tem a responsabilidade de quê? De anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus. E aqueles que ouvem são salvos, e aqueles que rejeitam trazem sobre si mesmo condenação. Meus irmãos, não é Jesus quem condena, mas o indivíduo que voluntariamente rejeita a boa nova de salvação. Veja o que diz o versículo 19 e 20. Diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meus irmãos, os que rejeitam Jesus fazem essa rejeição por amor às trevas mesmo. O que Jesus está dizendo aqui a Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, a luz veio ao mundo. A luz vem, e quando a luz vem, ela faz o quê? Ela clareia, né? Ela clareia. Então, toda maldade, todo pecado é revelado pela luz. É isso que Jesus faz. A vida de Jesus revela o nosso pecado. Não é assim? Compare sua vida à vida de Jesus. Como a gente fica envergonhado, né? Meu Deus do céu, como me causa vergonha os meus pensamentos, minhas ações, quando eu comparo a vida do meu Senhor.
Ele é luz, a luz da vida. E quando a luz então clareia, o que é que acontece, irmãos? Quem está nas trevas tem o seu pecado revelado. Só que tem um detalhe: quem está nas trevas não quer que o seu pecado seja revelado. E a condenação consiste nisso. Por quê? Porque quem está nas trevas ama as trevas, deseja as trevas, não quer sair das trevas. Então, ele está lá, ele quer se afastar de Jesus. Você convida ele para vir à igreja e ele diz o quê? Quero nada, não vou ouvir de Jesus, eu quero lá saber de Jesus. Ele quer o quê? É andar no adultério, nas escondidas, praticando algo ilícito, né, que faz mal a si mesmo e ao próximo sem que ninguém saiba. Ele não quer que ninguém diga para ele que aquilo ali está errado. E Jesus, inevitavelmente pela sua vida, vai mostrar isso. Vai mostrar que o erro, que há um pecado, e que aquele pecado está debaixo do juízo de Deus. Então, quem está nas trevas, e quem no final da história, porque daqui para lá, quem hoje está nas trevas pode ser alcançado pelo Evangelho, ser salvo, mas quem chegar no fim da história, no dia do juízo final, amando mais as trevas e rejeitando a Jesus, a serpente que Deus levantou para a salvação do seu povo, estes irmãos serão condenados. Condenados. Isso aqui, meus irmãos, traz uma direção para a gente. Por que as pessoas rejeitam? Porque você começa a conversar do Evangelho e falar de Jesus, e tem pessoas que imediatamente mudam de conversa, elas não querem saber de Cristo, elas não, vamos começar outra coisa, né? Ficam desconfortáveis porque você está falando do Evangelho. Por que isso acontece, irmãos? Porque essas pessoas amam as trevas, não se esqueçam disso. Lá no trabalho, quando aquela pessoa lhe rejeitar, lembre-se que se você está pregando Jesus, falando de Jesus, lembre-se que quem está na luz, corre para a luz, mas quem está nas trevas, abomina a luz, porque o que ele quer e o que ela quer é estar ali fazendo aquele pecado escondido, realizando aquelas perversidades, aquelas maldades que Deus abomina e que coloca ele debaixo do juízo de Deus, mas está fazendo escondido. O ladrão, ele não age na luz do dia, ele quer que as suas obras sejam escondidas, por isso que ele faz à noite. O erro que ele faz aos olhos, às escuras, para que ninguém discirna, né? Se bem que nos nossos dias o ladrão rouba a luz do dia e às vezes com a maior cara lisa do mundo, né? Não coloca nada na cara. Antigamente ainda o cabo vinha com capacete, hoje em dia não tem capacete, não tem nada, as câmeras pegam, ele ainda faz um belezinho assim, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Meus irmãos, quem está nas trevas, quem está fazendo o que é mal, quer que as suas obras sejam escondidas. Irmãos, devemos nos lembrar do que disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vejam aí o que diz. Veja o que diz Mateus 7, 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. O que é que Jesus está dizendo? Olha, dois caminhos existem. Um bem apertado, que você entra nele com muita dificuldade, mas há um caminho espaçoso. Um caminho que conduz para a perdição, um caminho que você entra sem dificuldades e o fim dele é destruição, o fim dele é a sua derrota e a sua desgraça. Jesus está dizendo aqui, meus queridos irmãos, que muitos entram pela porta larga, O que é a porta larga? É aquele caminho, aquele modo de vida fácil que o mundo propõe. Um modo de vida onde você não tem que lutar contra o pecado. Você tem que tratar seus pecados como um preconceito que você tem que vencer ele, superar ele.
e aí viver uma vida de liberdade, né? Uma liberdade que nos aprisiona, que nos mata. Essa não é a liberdade verdadeira, meus irmãos. A liberdade é a liberdade onde eu posso fazer e fazer e fazer, e quanto eu mais faço, mais bem eu realizo, eu beneficio outros e sou beneficiado com essa liberdade. Então, a porta larga, o que é a porta larga? O mundo, as oportunidades que o mundo dá para você continuar amando as trevas e rejeitando a luz. O mundo diz, olhe, não dá para ser cristão, não dá para ser crente, né? Porque tem tantas oportunidades aqui. Às vezes, quando eu converso com alguns jovens que moram mais no interior, eles sempre dizem assim, olha, aqui em Macaparana, né, lá em Macaparana, aqui em Macaparana não tem tantas oportunidades assim, porque lá na capital você tem praia, você tem shopping, você tem balada, você tem festa, aqui não tem. Meus irmãos, é interessante porque o mundo está aí, escancarando as portas do mal para a gente, né? Para os nossos filhos, dizer, não tem nada não, viva assim, né? Faça isso aqui, vença, supere esses preconceitos. O mundo aplaude, né? Quando você toma uma decisão que rompe com as tradições da sua família, quando rompe com aquilo que é bíblico, né? Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o mundo está aí para ensinar as nossas vidas e ensinar os nossos filhos que é melhor amar as trevas. Mas Jesus veio para nos trazer salvação. Jesus veio para nos livrar das trevas. E quando nós de fato somos livres das trevas, nós então nos parecemos, nos assemelhamos mais com Ele, nos tornamos mais parecidos com Ele. Quem busca a luz se aproxima então de Deus. Jesus conclui dizendo assim no versículo 21. Observe na sua Bíblia. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui ele está falando de quem? Daquele que busca a luz, que busca viver na verdade de Deus. Então, aquele que busca viver a verdade de Deus, no seu procedimento, no seu modo de falar, nas suas ações, naquilo que faz, este não teme se aproximar da luz, porque o que ele mais deseja é estar na luz, é estar em Deus. Mas o contrário disso, há aqueles que estão nas trevas e amam as trevas a ponto de abominarem quem vai para a luz, de abominarem. Meus irmãos, em Cristo, as boas obras de quem busca a luz são manifestadas. É por isso que nós não tememos nos aproximar de Deus, mesmo ainda sendo pecadores, porque o que nós queremos é nos parecer mais com o nosso Senhor. E quanto mais nos aproximamos então do nosso Senhor, quanto mais junto dele nós estamos, mais a vida dele é manifestada através de nós. A salvação é Cristo nos libertando do domínio das trevas, da vida que nos conduz para a perdição. Quem é salvo tem sua vida na luz, e isso quer dizer que a vida de Jesus aparece mais, né? Ou seja, uma luz que não é nossa, uma luz que vem de Cristo. A gente aprende de Jesus e a vida de Jesus se torna cada vez mais evidente na nossa vida, né? Por isso que é muito estranho quando alguém diz, eu estou na luz, eu amo a Jesus, mas a sua vida está arraigada nas trevas. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pecar, pelo amor de Deus, não me entenda mal, todos nós pecamos. Mas uma coisa é você amar o pecado, viver no pecado, se lambuzando com o pecado. Outra coisa é o pecado ser um acidente na sua vida. Uma coisa é você andar caindo, né, para todo lado. Outra coisa é você passar na calçada, ter uma casca de banana, você pisar e deslizar e cair, né? São duas coisas diferentes. Então, na vida de quem está na luz, o pecado é um acidente. Uma hora nos pega, nos entristece, mas nós recebemos graça de Deus para continuar, né? Nós não temos prazer em estar caídos no pecado. Quem está na luz, irmãos, quem foi salvo, quem recebeu a salvação de Cristo Jesus, tem essa vida.
Nicodemos precisava ser lembrado da salvação que outrora fora anunciada a Moisés, porque o que aconteceu lá no passado, quando Moisés levantou aquela serpente de bronze, estava ali agora acontecendo a mesma salvação em Cristo Jesus. Nicodemos mais à frente iria ver Jesus sendo crucificado, os homens zombando dele como incredulidade. Eu imagino muitos de Israel olhando para a serpente que Moisés levantou e dizendo: tu é doido, homem, está enlouquecendo, quem já viu olhar para um pedaço de bronze numa haste e ser curado? A cura vem por meio da medicina. Vê se tem alguém aqui que sabe fazer um chá, um remédio, alguma coisa. Mas olhar para uma haste, o que é isso, irmãos? Incredulidade. Que muitos olhando para Jesus disseram: quem é esse que não salva nem a si mesmo? Que é isso? Incredulidade. Meus irmãos, Jesus lembra Nicodemos: Nicodemos, a salvação já fora anunciada. A serpente lá no deserto apontava para Cristo. Cristo era o cumprimento daquilo que fora anunciado. E como o cumprimento, ele se torna então o quê? A manifestação de Deus, a luz para aqueles que estão nas trevas. E aqueles então que percebem a luz e que correm para a luz e que andam em direção à luz, estes receberam a salvação, estes foram curados. Meus irmãos, o que Jesus ensina nessa passagem nos revela algumas verdades preciosas acerca da nossa salvação e que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Então eu queria concluir as minhas palavras nessa noite fazendo aqui algumas aplicações dessa passagem. Primeiramente, o Antigo Testamento, meus irmãos, já nos revela a salvação de Cristo. Quando você estiver lendo a Bíblia, não espere encontrar a salvação só no Novo Testamento. Você tem que pedir ao Espírito Santo a habilidade, o discernimento tal para perceber a salvação de Deus lá do Gênesis, lá no início de tudo, até o Apocalipse. Eu sei que para quem está começando a ler agora, isso não fica tão claro. Mas a partir do que Jesus diz aqui a Nicodemos, uma coisa é certa: lá no Antigo Testamento já tem uma mensagem de salvação que está sendo proclamada, porque toda salvação na Bíblia é uma salvação que aponta para a salvação maior que vai acontecer em Cristo Jesus. Então, quando você estiver lendo a Bíblia e perceber a maneira como Deus salva Israel, a maneira como Deus usa Davi para derrubar o gigante e salvar o seu povo, daqueles filisteus que queriam destruir, envergonhar o Deus de Israel, aí você começa a perceber que a história não é sobre Davi, que a história é sobre Jesus. Aí você começa a perceber que a história não é sobre um povo que viveu muito tempos atrás, que a história é sobre nós, porque Israel é a igreja que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós viemos a ler as Escrituras, devemos procurar essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para vocês chegarem: pastor, eu não entendi aqui. Que conexão há isso aqui com o Evangelho? Vocês têm que ter essa preocupação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso tem a ver com o crescimento espiritual de vocês. Vocês nunca vão crescer espiritualmente se vocês não tiverem um desejo por conhecer a Bíblia com mais detalhes. Vocês nunca crescerão espiritualmente, vocês terão sempre uma fé infantil, se vocês não desejarem saber qual é a mensagem que a Bíblia tem a comunicar. Então, meus irmãos, peça a Deus entendimento e também use dos meios que Deus tem dado. Aqui nós temos mestres na igreja, mestres que estão aqui para ensinar, para dizer: olha, isso aqui é o Evangelho nesse aspecto, assim, 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 e você vai então amadurecendo, ganhando conhecimento, tendo compreensão, e isso vai te fortalecendo, isso vai te fazendo com que você tenha uma fé cada vez mais robusta, pronta para encarar as dificuldades e as dificuldades que esse mundo tem a enfrentar, tem a levantar contra você. Então, ao ler o Antigo Testamento, saiba, a história da redenção, da salvação já começou no Antigo Testamento. Além disso, meu irmão e minha irmã, é para Jesus que nós devemos olhar a fim de nos livrar da morte do pecado. Lembra que Jesus diz a Nicodemos, vai ser levantado também o Filho do Homem. Assim como a serpente foi levantada lá atrás, assim também o Filho do Homem será levantado. Como? Na morte dele e na ressurreição dele, ele será levantado.
Meus irmãos, a nossa salvação não depende do que fazemos. A nossa salvação depende num ato de crer, de confiar na provisão que Deus fez para nos livrar do juízo dele, da danação eterna. Lá no passado, foi através daquele símbolo, né? Aquele símbolo ali da serpente. Hoje é através de Cristo, é olhando para Cristo Jesus e recebendo da parte de Deus a nossa salvação. Todo que não olha para a serpente já está em juízo. Todos que não olham para Jesus já estão em juízo. Para quem você tem olhado? Em quem você tem confiado? Diante desse pecado que te atormenta e da culpa que muitas vezes dorme com você e acorda com você, e você não sabe bem como lidar com ela. Por fim, meus irmãos, se suas obras são feitas em Deus, corra para Cristo, porque Ele é a luz. Cristo é a luz. Não se distancie de Jesus. Não vá deixando com que a sua luz fique aquela luzinha de penumbra. Sabe aquela luzinha de penumbra que a gente muitas vezes bota no quarto da criança, né? A gente bota lá para que a gente possa não sair peitando em tudo, a gente tem uma luzinha de penumbra para dar uma clareadinha ali de leve. Às vezes tem crente que está com essa luz de penumbra e está até se distanciando da luz maior. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus para que a nossa luz seja uma luz mais forte, né? Mais resplandecente. Corra para Cristo Jesus. A luz de Deus para você está em Cristo Jesus. Em termos práticos, conheça mais Jesus. Deseje viver como teu mestre, o teu Senhor viveu. Assim a tua luz vai resplandecer no que você faz, no que você diz, nas tuas ações, nos teus pensamentos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque este é o sinal da salvação, a santificação em nossa vida, a santidade de Deus, do Deus separado de tudo e de todos, que agora se revela através de nós no mundo de trevas. Este é o sinal da salvação. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Meus irmãos, nós já encomendamos as novas revistas da Escola Bíblica, e nós iremos passar agora 3 meses estudando sobre a revelação, a doutrina da revelação, né? Então, como é que Deus se revela para nós? Que revelação é essa? E aí já foram encomendados, eu acredito que na próxima semana nós estaremos já recebendo, certo? E os irmãos já venham lendo, tendo a curiosidade, você dá um Google para tantas coisas, dê um Google aí para saber o que é essa tal dessa doutrina da revelação, né? E aí chegue aqui para que a gente possa juntos aprender mais da palavra, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, que nos guia, que nos orienta. Te louvo pela Tua palavra, Senhor, que é tão rica, maravilhosa, cheia de orientações para nós nos conduzirmos nesse mundo de trevas. E eu te peço, Senhor, nesse instante, seja com os meus irmãos, com aqueles que ouviram e entenderam aqui a mensagem de salvação que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pai, seja conosco, leva-nos agora para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso, e amanhã nas atividades que temos para desenvolver no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Teu nome seja honrado e glorificado. Eu te peço assim, leva-nos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos.